Oi, gente, tudo bom? Bom, nosso tema de hoje é reciclagem. É um tema que várias pessoas me pediram para fazer o vídeo e dá pano para manga, é muito importante a gente tratar disso. A primeira coisa que a gente tem que pensar: quanto de lixo a gente gera por dia? Você já parou para pensar nisso ou para medir? Por mais que a gente tenha o cuidado de não gerar lixo, ou a vida moderna como ela é, que ela é feita mesmo para gerar uma abundância de materiais, né, e para descartar uma abundância de lixo, a gente normalmente gera lixo orgânico, resto de alimento, lixo que pode ser reciclado e outros tipos de lixo que não podem ser reciclados. A gente precisa falar de lixo para falar de recicláveis. Então, vamos tratar um pouquinho desse tema, porque eu acredito que a informação é o primeiro passo para que a gente possa lidar melhor com a questão ambiental, para que a gente possa melhorar os nossos hábitos enquanto sociedade. A reciclagem, ela acontece da seguinte maneira: o primeiro passo é separar o lixo que pode ser reciclado, né? E aqui eu trouxe uma imagem que mostra lixeiras separadas para o plástico, para o metal, para o papel, para o vidro e para o lixo orgânico, né? Que também é reciclável, né, gente? A reciclagem do lixo orgânico é diferente. É uma composteira, que muita gente tem composteira em casa. Eu estou trabalhando com essa ideia, estou pensando no assunto, quero ter uma composteira em casa também. Também o lixo orgânico ele pode ser usado para geração de biogás. Eu vou fazer um vídeo para tratar de lixo orgânico. E o reciclável, na maioria das vezes, são esses 4 tipos. Em casa, quando a gente separa o lixo, normalmente, né, o que acontece? Quem separa lixo, né, gente? Mas eu acredito que a informação, ela é uma ferramenta que ajuda para a mudança de hábitos também, né? Quando se separa o lixo em casa, normalmente é uma lixeira para o lixo reciclável e aí vai tudo, né? Vai plástico, vai papel, vai o vidro tem que ter um cuidado especial, né, para não quebrar e tal. Mas o metal, ele vai junto na sacolinha transparente, não pode ter resíduo de alimento, de bebida, né? Tem que ser lavado, porque senão ele não é aproveitado na reciclagem, então não adianta nada separar. O segundo passo é a coleta seletiva. Aí cada um em suas casas tem que procurar saber se existe coleta seletiva e como que ela é feita, né? No caso do Rio, a Companhia de Limpeza Urbana da cidade, da prefeitura, ela recolhe os recicláveis em dias separados do recolhimento do lixo comum. E, normalmente, muitas cooperativas de catadores também recolhem o lixo, tem que fazer um cadastro e tal. Então, normalmente são 2 sacolas, uma para o reciclável e uma para o lixo comum, que normalmente é o lixo que vai para aterro ou que vai para lixão, que é pior ainda. E aí vai lixo orgânico, né? Vai lixo que não presta mais, não dá para ser reciclado, não é orgânico e tal, vai tudo misturado, normalmente em sacola plástica, que demora anos e anos e anos e anos para se decompor. Então, o ideal seria que o nosso lixo orgânico fosse para compostagem ou fosse para formação de biogás, né? Ainda não é, mas é um processo que tem que mudar, assim, para ontem, né? E o terceiro passo é o processo de reciclagem em si, né, que demanda transporte, demanda mão de obra remunerada, demanda máquinas, energia, água. Ou seja, a reciclagem ela só vai ser feita, primeiro, se tiver tecnologia para reciclar, e segundo, se for economicamente viável. Ambientalmente viável, a reciclagem sempre é, porque gasta menos energia, gasta menos água, economiza matéria-prima do que se for fazer um novo. Por exemplo, papel reciclado é ambientalmente mais viável, mais econômico do que um papel novo.
o alumínio reciclado. Porém, como nós vivemos num sistema capitalista, se não for economicamente viável, não vai acontecer reciclagem, por mais que o produto seja reciclável, né? O Brasil é o campeão de reciclagem de latinha de alumínio, né? De produtos de alumínio. E por que isso? Porque o alumínio é o produto de maior valor na reciclagem, então aqueles que recolhem o alumínio, eles ganham mais pelo alumínio do que ganham pelo papel, do que ganham pelo plástico. Nós temos um problema social muito grave em que muitas pessoas sem emprego, elas reviram lixo para retirar coisas que podem ser vendidas como os recicláveis. Isso é uma coisa que tem que ser combatida também, né? A gente precisa de uma cadeia produtiva dos recicláveis funcionando com dignidade de trabalho para as pessoas, né? Que elas sejam incluídas num sistema produtivo e não vivam à margem e nessa situação super vulnerável. Então o Brasil, na reciclagem do alumínio, ele tem também tecnologia, né? Tem a indústria da reciclagem, ela é bem estruturada no Brasil. Então, somando todos esses fatores, nós somos campeões de reciclagem do alumínio no mundo, à frente de Japão, União Europeia e tal. Mas só alumínio, né? Quando a gente vai tratar dos outros produtos recicláveis, a gente cai e muito no ranking, e o mundo em geral tem muito que melhorar com relação à reciclagem em geral. A Alemanha, que é campeã de reciclagem no mundo, ela recicla em torno de 50% do lixo, né? Quer dizer, até a Alemanha tem onde melhorar, a Áustria também está muito bem colocada, Coreia do Sul, né? Eu vou tratar, vou falar um pouco mais desses casos no próximo vídeo, que eu vou tratar de plástico, porque o plástico, como ele tem composições muito distintas, e é um produto barato, é um produto que é produzido o tempo todo para embalar tudo, né? Ele é muito versátil, muito flexível. Então a gente tem plástico desde as sacolinhas que embalam frutas, né, até sacola de mercado, até garrafa de iogurte, garrafa PET, enfim, brinquedos, né? Então a gente vai falar de plástico no próximo vídeo. Mas olha só esses dados. No Brasil, em torno de 17% da população do país é atendida por coleta seletiva. Só 17%. E de todos os municípios brasileiros, 81% dos que fazem coleta seletiva estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Olha como a gente tem que avançar, né, com relação a isso. Com relação à disposição final do lixo, eu sempre falo isso. A gente tem que saber para onde vai o nosso lixo. Não basta colocar na sacolinha, jogar na frente de casa e esperar o lixeiro passar. A gente tem que saber para onde ele vai. E no Brasil, por mais que a política de resíduos sólidos ela indicasse que até 2014 os lixões teriam que estar extintos no Brasil, né? Lixões que são aqueles espaços onde não tem nenhum preparo, o lixo é simplesmente despejado sobre a terra. Então, como o nosso lixo brasileiro, ele tem muita matéria orgânica, essa matéria orgânica ela é decomposta e gera dois grandes produtos. Um é o líquido, que é o chorume, que é altamente tóxico, que vai infiltrar no solo, que vai chegar no lençol freático, vai chegar nos rios. E o outro é o gás, que esse gás ele é tóxico, né? Gás metano, ele contribui para o aumento nos gases do efeito estufa. E no aterro sanitário, tanto o gás quanto o chorume eles são tratados, né? Eles têm que ser tratados. Mas a estimativa no Brasil é de que em torno de 23% do lixo vai para aterro controlado, que normalmente é um ex-lixão, que fizeram algumas ações de remediação para não ser tão agressivo para o ambiente. 17,5% vão para lixões, simplesmente despejados sobre o solo, e 60% vão para aterros sanitários. Isso
segundo uma fonte da revista Galileu, falando sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma lei aprovada em 2010. Existem grandes diferenças regionais também no Brasil. A região sudeste, quase 50% do lixo ainda é colocado de maneira inadequada, enquanto que nas regiões norte e nordeste são em torno de 75% do lixo despejado em locais inadequados, né? Então, isso tudo são diagnósticos de frentes que têm que ser combatidas para atacar e eliminar os problemas ambientais, né? A gente tem que pensar em termos de bairro, de cidade, de região, para pensar no país como um todo, porque é tudo muito diferente dependendo dos municípios e até dentro dos municípios, né? Existem lixos que são perigosos, né, como lixos hospitalares, que têm que ser incinerados em locais próprios, né, específicos para isso. Tem o lixo perigoso, que é remédio vencido, lâmpadas, pilhas, baterias, que não podem ser jogados no lixo comum, não podem ser jogados na lixeira de casa, né? Eles precisam de um tratamento específico. E tem outros rejeitos, como, por exemplo, material de obra, de demolição, que realmente não tem o que fazer, que não são recicláveis, não são orgânicos, e esses sim tem que ir para aterros, né? E aí aterros sanitários, né, gente? Então, diante de tudo que eu falei, já dá para ter uma noção de como os aterros e os lixões, que nem deveriam existir, são sobrecarregados no Brasil. Já que muito lixo orgânico vai para esses locais e não deveria ir, e também lixos perigosos, né? Não é tão incomum achar resíduo hospitalar em lixão, em aterro, apesar de ser um crime, e lâmpadas, pilhas e baterias que muita gente ainda joga fora no lixo comum. E esses produtos, esse programa que eu falei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, ele estabelece a logística reversa. Ou seja, quem vende e quem fabrica pilhas, baterias, óleo lubrificante, lâmpada, agrotóxicos, são obrigados também a recolher o lixo, né, da venda desses produtos e dar um tratamento adequado. É por isso que a gente vê em várias lojas, em agências bancárias, lugar para colocar pilha, lugar para colocar bateria, farmácias recolhendo remédios vencidos. Então a gente tem que ter atenção para isso, porque também nós temos uma parcela de responsabilidade nisso, né? A partir do momento que eu compro uma pilha, eu tenho que ter responsabilidade de descartar essa pilha no lugar correto, né? De colocar, entregar lá na agência bancária e acreditar que a indústria que fabricou, ela vai dar a destinação correta para aquela pilha. Essa tabela, ela foi montada com base em dados de 2010. Hoje em dia, eu acredito que não esteja muito diferente disso, é só para a gente ter uma noção da participação de cada material na composição do lixo no Brasil, né? Material reciclável, quase 32%, sendo metal, aço, alumínio, papelão e papel. Tetra Pak também é reciclável, tá, gente? Coloca junto com a reciclagem. Plásticos, vidro, matéria orgânica, metade de todo lixo é matéria orgânica. Então, olha aí que material para compostagem e para formação de biogás que nós temos e que pode estar sendo desperdiçado. E outros que são realmente aqueles resíduos que não tem como reciclar e nem são orgânicos, que esses sim tem que ir para o aterro sanitário. Um pouco menos de 17% do total do lixo. Então, olha só, no mundo ideal, a gente teria só 17% do nosso lixo indo para aterro, né? E a gente tem que perseguir o mundo ideal, né, gente? Não dá para só ver os problemas e não buscar solução. Então, como eu falei, né, ainda hoje a maior parte do lixo vai para aterros ou para lixões, vai parar no mar, é queimado, né? E uma parte do lixo que é incinerado, que é queimado
de maneira controlada, né, como tem que ser o lixo hospitalar, como é o gás dos aterros sanitários, existem mecanismos de controle para evitar que essa incineração ela cause poluição atmosférica. Mas aquilo que é simplesmente queimado num campo, num fundo de quintal, não vai resolver, não vai ter nenhum controle, é poluição atmosférica mesmo, né? A queima do plástico, ela traz grandes problemas de saúde, né? Queima de lixo de banheiro, né? Lixo, essas coisas inservíveis. Isso realmente não tem como, tem que ir para aterro sanitário, né? Esse tipo de lixo. E aqui eu coloquei um link, é do G1, de uma matéria que fizeram em janeiro desse ano sobre Gramacho. Gramacho era o lixão para onde ia todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro. Ele fica na região metropolitana do Rio, em Duque de Caxias, às margens da Baía de Guanabara. E Gramacho, desde os anos 70, recebia, sem tratamento nenhum, o lixo do Rio de Janeiro. Depois ele passou por algumas conformações ambientais, passou a ser chamado de aterro controlado, mas teoricamente foi desativado há 7 ou 8 anos atrás, em 2013, se não me engano, e ele deveria passar por toda uma remediação ambiental. E todo o lixo do Rio de Janeiro passou a ir para um aterro sanitário em Seropédica, que é outro município do estado do Rio, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela manda o seu lixo para outra cidade, né? Essa reportagem mostrou que ainda hoje Gramacho está recebendo caminhões e caminhões de lixo por dia, de maneira ilegal e irregular, e está sendo controlada por criminosos. Ou seja, é um duplo problema ambiental. Lidar com um crime ambiental, né, que não pode acontecer, que tem que ser combatido, e lidar com uma questão de segurança pública de algumas pessoas que estão se beneficiando de cometer um crime ambiental, né? E empresas que também estão levando lixo para lá quando deveriam estar levando para um aterro sanitário. E devem estar recebendo como se estivessem levando para um aterro sanitário. O mais importante, em termos ambientais, a regra de ouro para nós, indivíduos, é não gerar lixo. Temos que evitar ao máximo usar embalagem descartável. Sacola plástica, copo descartável, canudo descartável, tudo que a gente puder evitar, melhor. E aí, quando a gente pensa em supermercado, o que vem à cabeça? Você entra no mercado, seção de limpeza, de higiene, de bebidas, de laticínio, quase tudo tem plástico embalado. Justamente porque o plástico é um material muito barato, mas que acaba indo para o lixo. E olha que dado alarmante, eu ainda vou falar de plástico no próximo vídeo, mas olha que dado alarmante. Em torno de 9% de todo o plástico produzido no mundo já foi reciclado. 91% virou lixo. E é assustador tratar de plástico. Então a gente tem que efetivamente combater essa cadeia. E aí é muito mais na esfera do indivíduo mesmo, porque se a gente for pensar em termos de empresa, em termos de sistema capitalista, qual é o objetivo de uma empresa? Gerar lucro, produzir. Produzir, produzir, produzir. Então, não vai ser a indústria que vai deixar de produzir plástico. Nós é que temos que deixar de comprar, substituir, né? E aí, claro, o governo tem uma parcela importante nisso quando ele estimula a fabricação de outros elementos, por exemplo, sacolas feitas de produto biodegradável, né? Sacola feita de mandioca. Tem vários pilotos aí que mostram que é possível. Só que tem que ter vontade política, tem que ter incentivo governamental e tem que ter participação da sociedade. Tem alguns mercados, né, tem algumas atitudes, né, que visam mudar um pouco
Os hábitos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu conheço um mercado, né, que é tipo assim, tem uma carinha de mercearia, um só, que vende tudo a granel, que você tem que levar todas as suas embalagens, pote de vidro, sacola, saquinho de papel, saquinho de pano. Ele vende o produto e não tem nada de plástico lá dentro. Mas assim, é uma exceção da exceção, né? São iniciativas que são muito legais, mas que atingem a um público muito pequeno. Outro exemplo são shampoos e condicionadores em barra, que não usam plástico, mas que custam 3 vezes mais do que aqueles que vendem no mercado e usam plástico. Para você ver como que o plástico é barato, né? Ele é mais barato com o plástico do que sem. Então, assim, são duas coisas. Uma é a atitude de cada indivíduo, né? Que muitas vezes procura comprar esses produtos mesmo mais caros. Primeiro, porque pode pagar. E segundo, por toda uma ética ambiental e social envolvida. Mas enquanto escala, né? Enquanto uma forma de tornar isso viável para a compra de grande parte da população, tem que ter uma política de incentivo, porque senão ele não compete no mercado, né? Ele é mais caro, ele não consegue competir. Então, daí é que vem a questão de uma gestão da sociedade em geral. A nossa atitude enquanto indivíduo, eu, Elisa, ter uma composteira em casa, jogar meu lixo orgânico na composteira, gastar menos lixo, evitar usar lixo descartável, procurar mandar as coisas para o descarte correto, é uma atitude que é necessária do ponto de vista do indivíduo. Mas enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto gestão pública, e aí eu que venho da educação ambiental crítica preciso sempre pensar nessa questão da gestão pública, se não há política governamental para estimular aquilo que é amigo da natureza, né, que é chamado eco-friendly, não vai para frente. E nós temos muito que melhorar em termos de responsabilidade ambiental. Aqui eu já falei, né, da questão do Plano Nacional do Programa Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Uma das diretrizes era erradicar os lixões no Brasil até 2014. A gente já está em 2020 e isso parece muito longe de ser viável, né? Enquanto países da Europa estão fechando aterros sanitários porque não tem mais lixo para colocar, né? Já trataram a questão de recicláveis, já trataram a questão do lixo orgânico, a gente ainda está brigando para não ter lixão. Brigando entre aspas, porque tem muito pouca vontade política nisso. E é nisso também que eu acho que a sociedade precisa se engajar, precisa mostrar que isso é importante, é necessário, é urgente e que nós não toleramos mais viver em cidades onde existem lixões, né? Então, já falei da questão do incentivo também para reciclagem, né? Um exemplo papel reciclado ser mais caro do que o papel novo, que gasta mais água, mais energia, gasta madeira, né? Porque o papel vem da celulose da madeira. Não deveria, né? Por causa de sobretaxação de tributos, isso não deveria ser uma realidade hoje, mas é. Então a gente precisa olhar para isso com cuidado. Vivemos num sistema capitalista, precisamos olhar para a economia. Só vai ser expandido aquele modelo que tiver incentivo para a produção e para o consumo. E aquilo que não for amigo da natureza, né, eco-friendly, tem que ser desestimulado. Isso é um caminho que a gente vai galgar, não vai acontecer de uma hora para outra, mas a gente precisa ter muita consciência de onde nós estamos, da realidade que nós vivemos, para a gente saber para que direção a gente quer apontar. Então, gente, agradeço. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. E no próximo vídeo eu vou falar de plástico. Obrigada!